TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Sou Galvão Preto, meu nome é artístico, meu nome é Ilacir Galvão dos Santos, eu sou formado em artes visuais pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, sou especialista em cultura e criação, em linguagens visuais. Nesse salão eu cumpri um papel de coordenador geral do salão pela Fundação de Cultura do Estado, dentro da Gerência de Difusão Cultural de Soraya Ferreira. E o Núcleo de Artes Visuais, o qual eu coordeno, foi o responsável por essa coordenação geral desse salão, edição 2009. O princípio que norteou a construir o salão, e nós fomos trabalhando a orientação do salão, foram as múltiplas linguagens. Nós tivemos o cuidado de não focar numa linguagem única, no desejo pessoal de um conhecimento estético ou de algum tipo de valor e juízo estético que nós quiséssemos estabelecer sobre a produção do outro. Então isso foi um dos grandes cuidados que as duas comissões utilizaram. Tanto a comissão que cortou, que é a comissão de foto e documental, composta por Aline Cerruti, Heloísa Bortolotto e Dara Duncan. Essa foi a primeira comissão que atuou em cima dos 90 inscritos, dos 9 estados que enviaram participantes. Então essa comissão fez esse papel, fez o papel do corte e deixar 20 selecionados disputando os 5 prêmios. E aí chega então a segunda comissão, que vem fazer a premiação, formada pela Ângela Âncora da Luz, diretora da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, ligada à Associação Internacional de Crítica de Arte e brasileira também, Yara Kertz, gerente de artes visuais do Itaú Cultural, e o artista plástico Jorge Duarte, que esteve na Bienal de Paris, na Bienal de São Paulo, de Dresden, na Alemanha, em Valparaíso, o último ganhador do Prêmio Icatu, e o qual nós tivemos a oportunidade de, um longo tempo, dividirmos trabalhos e estudo de arte. Então essas pessoas tiveram a generosidade de estar junto da gente. Foi muito difícil reunir as pessoas para atender essa demanda de um salão que estava parado há 10 anos, estava estacionado desde 99 na sua última edição, e um salão de importância. O salto que a gente deu dentro dessa continuidade do salão, mesmo ele tendo uma edição em 2009, foi abrir o salão em nível nacional, colocar ele no circuito nacional, em que chegam os outros artistas, vêm dialogar com a gente, nós dialogando com eles, ampliando esse diálogo, estourando essa fronteira, tornando mais elástica, assim como a rede virtual trouxe, onde os artistas aqui dentro ficam observando tudo que se faz. Só que em vez de a gente ficar observando, a gente propôs um diálogo real. E aí então, esses artistas vieram até a gente aqui. Nesse abismo de 10 anos que o salão ficou interrompido, um salão da importância que tem para visibilizar a produção dos novos artistas, dos artistas já de carreira, nós dentro da Fundação ficamos durante os últimos 3 anos pensando como é que nós podíamos fazer uma retomada desse salão e trazer alguma coisa de novo no salão, alguma coisa que tivesse uma diferença para ser acrescida às edições anteriores. E então, quando a gente percebeu isso e percebeu o volume de produção dentro do Estado, e de coisas que têm transitado pelo Estado, tanto nas galerias municipais, estaduais, no próprio Museu de Arte Contemporânea, com exposições mais isoladas, mas não num contexto maior, e exposições muitas vezes saídas de um único ponto, de um único olhar, e que não ampliavam isso. Então a gente começou a ficar preocupado com isso, porque a verdade ela não é absoluta, Então ela tem sempre versões, e a partir disso a gente começou a emitir essa preocupação, a gente foi trabalhando em cima disso. Nós estamos desde março
trabalhando em cima disso e conseguimos agora tornar real, né, a chegada do salão. Nós fomos observando o que nós poderíamos fazer e para poder pegar essa produção e trazer essa produção, aproximar essa produção, e a resposta foi boa. Tanto é que a estranheza que o salão foi causando é muito até estranho colocar, porque justamente os que mais falam da estranheza os que estranharam, né? Principalmente porque teve, né, um outro olhar, teve a diferença colocada ali. Então, essa tolerância artística que o salão traz, né, propondo novas linguagens, propondo as outras linguagens e as outras que já estavam anteriormente, isso fez o salão ficar bem robusto, né? Então nós estamos com um salão atual, né? Um salão que está inserido no circuito, como diz a Yara Kertz, né? Como confirma a Ângela, como vem o Jorge, né? Um dos representantes da geração 80, né? Que fez parte aqui da seleção de premiação, né? Então todo esse conjunto ratificou para a gente que a gente acertou na busca da retomada do salão, mesmo que os críticos tenham um posicionamento adverso, mas isso também faz parte do contexto, porque a diversidade da crítica, ela é necessária conviver com o que você tem de desejo, né? O ruim é quando você se posiciona sem querer ouvir o outro. Então isso é muito ruim. E o salão aqui está com as múltiplas linguagens, deixando todas as pessoas se posicionarem. Visitar o salão tem uma referência de identificar os premiados e os não premiados, que são os 20 que estão aqui, são 20 autores e 51 trabalhos no todo. Os premiados estão marcados, estão sinalizados com etiquetas vermelhas. E os classificados, eles estão sinalizados com etiquetas pretas. A gente fez uma diferença aí, né? Normalmente o vermelho em exposição é a venda, é tudo isso. Então só por isso que tem o vermelho e tem o preto. E aí vem o nome do trabalho de cada pessoa, né? Vem o título, vem o ano de produção, dimensão, técnica e o autor que produz esse trabalho, para que o público possa entender um pouco dessa sinalização. Tem alguns catálogos disponíveis ainda dentro do espaço do salão, catálogo que foi produzido com 34 folhas, né? Um belo de um catálogo que a gente conseguiu tornar real também, né? Um catálogo impresso que faz um registro tanto para o artista quanto para a presença do salão em si. E as obras, elas não disputaram o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar, mas elas foram em busca do prêmio de R$8.000 que foi conferido a cada autor, né? E os não premiados, eles recebem aí um prolabore pela participação, porque na verdade o premiado ele só existe porque o outro não foi premiado. E é um contexto geral, né, que o salão é construído por todos os artistas, né? E quem nesse momento por acaso não foi premiado, nesse sentido, né, de ter um trabalho premiado financeiramente com esse valor ou aquele valor, no fundo, na verdade, ele estando classificado dentro do espaço do salão, é um prêmio após 10 anos a gente não ter, né, esse tipo de confronto, esse tipo de visibilidade. Os trabalhos que chamam mais atenção, na realidade, são os trabalhos que são premiados, né? Quando você vai de encontro ao site específico, né, instalado dentro do museu especificamente para aquele ambiente, que é o trabalho do artista plástico do Bon Giovanni, que é do Rio Grande do Sul, aonde ele intervém no espaço com fitas durex. Então ele trabalha com todo o eixo, né? E ele vai trabalhando com esses eixos e vai traçando uma trajetória de reflexo de luz com as fitas durex. É um trabalho belíssimo, né? Que vocês vão encontrar mais daqui a pouco aqui na frente. Tem o trabalho do Tom Barbosa, que é do Mato Grosso do Sul, é um dos Mato Grosso do Sul que conseguiu, né, ter o seu trabalho premiado. Ele trabalha com resíduo do papelão, não mais sobre um suporte
o suporte formal da tela comum ou de um suporte duro, né, que a gente chama de suporte rígido, e ele trabalha com papelão, deixa aparecer os grampos da caixa de papelão e ele introduz nisso uma discussão interessante, que é a discussão de você ressignificar um material, de você pegar um material abandonado e trazer ele de volta, já inclusive até discutindo uma questão, né, dessa da sustentabilidade dentro do panorama do meio ambiente. Parece algo muito insignificante, já que são 3 trabalhos, mas a linha de pensamento dele vai de encontro a essa proposta que está circulando no geral. Depois nós temos o Denis Feliz também, o outro do Mato Grosso do Sul, com um belíssimo trabalho de virtualidade, né, que é a modelagem na terceira dimensão, onde ele trabalha a terceira dimensão com imagens fotográficas de pessoas reais, depois adiciona vários elementos, e ele está discutindo o humano vegetal, o humano mineral e o humano animal. E aí ele vai trabalhando com essas imagens, trabalha com rostos e vai trabalhando tudo isso no espaço virtual. É um jovem, né, com um belíssimo trabalho. O júri de premiação estabelece um comparativo dele com o artista Archimboldt, né, que desenvolve um trabalho muito forte nessa área e é uma linguagem extremamente contemporânea. Algumas pessoas estranham muito porque é uma linguagem já bem distante da linguagem tradicional que a arte apresentava anteriormente e inclusive de algumas delas que circulam até aqui dentro do salão. O salão tem, na verdade, assim, algumas coisas que são questionáveis, como tudo na vida é questionável. Se come feijão, se come arroz, né? Então você tem essas coisas que estão sempre aí numa discussão constante. Nós temos depois o trabalho da Cláudia Locke, do Paraná, que desenvolve toda uma trajetória com 7 imagens fotográficas em múltiplas linguagens, onde ela trabalha em intervenção de grafite, ela vai pela rua capturando imagens, depois ela manipula isso no computador, trabalha na virtualidade, depois ela devolve isso para uma impressão analógica. Então ela pega múltiplas linguagens, trabalha com linguagens híbridas, e é onde ela fica num patamar de linguagens que você, na verdade, como é que você pontua isso? Aí ela para na instância da linguagem periférica, né, que absorve tudo isso e que mais daqui a pouco a história da arte provavelmente vai estar pontuando com mais precisão esse tipo de situação. E, por último, a gente tem o trabalho do Rodrigo Braga, de Pernambuco, onde ele trabalha com imagens analógicas, só que imagens onde ele utiliza o corpo, o próprio corpo, enquanto elemento da própria obra. Então aí ele trabalha com o corpo nu, intervém com a paisagem, intervém com trechos de rabos de jumentos, de animais e tudo mais, né? O Rodrigo foi durante muito tempo em Pernambuco gerente de artes visuais da fundação local, extremamente premiado no Brasil e fora do Brasil, e foi uma honra para nós estar recebendo um artista do peso do Rodrigo disputando. Ele não veio aqui passear, ele veio para a disputa, né, do trabalho, uma imagem belíssima, limpa, né, uma imagem contundente de você olhar e falar, nossa, isso tem um peso aqui, né, a imagem da fotografia, a aplicação do trabalho, a qualidade de toda a trajetória, desde a inscrição até esse momento da apresentação e da disputa do trabalho. O Rodrigo mostrou um profissionalismo muito grande. Isso para o salão é extremamente importante, porque tem muito jovem disputando o salão, tem gente oriunda, está tentando migrar de uma área, tem gente que veio da publicidade, está entrando, está caminhando, né? Por mais que o trabalho tenha um volume muito imenso, impacta visualmente, mas o trabalho na área de artes plásticas e visuais, ele ainda é um trabalho incipiente, né? Até porque ele não tem força da autoria, que foi uma das coisas que o júri de premiação pontuou muito forte para poder premiar. Tem algo muito importante que aconteceu durante o momento da premiação, durante os 3 dias, que foi o lançamento do livro Uma Breve História dos Salões, da Europa até o Brasil, passando pela construção da Bienal de São Paulo, como ele chega, da autora Âncora da Luz. Esse livro foi lançado no Centro-Oeste. Esse é um dos poucos livros, basicamente um dos únicos livros que tem no Brasil, que fala da história dos salões desde o momento imperial até a modernidade. Então, quem está interessado em entender esse processo, pode procurar esse livro.
E mexe, as pessoas perguntam assim, mas o que você acha que eu vou sentir, que eu posso esperar dentro do salão? Olha, antes de mais nada, você esperar um trabalho sincero de todos os artistas. Os artistas foram extremamente sinceros nas suas propostas, enviaram os seus trabalhos com a força de quem está buscando se projetar, e a espera, digamos assim, nós da coordenação do salão, ela é muito aberta, porque a gente não sabe também o que o outro traz de informação. Agora, eu posso dizer para vocês, convidando, reforçando o convite, o salão vai até o dia 28, ele funciona de terça a domingo, no horário que o museu funciona, aqui na Antônio Maria Coelho, no Parque das Nações Indígenas. Ele funciona de 14h30 até as 18 horas. É possível agendar para fazer visita agendada com o programa educativo do museu, que é maravilhoso, Então, nós esperamos que vocês possam vir aqui e descobrir o salão. É isso que nós esperamos de vocês.